Nada nos separa do grande amor de Deus, revelado em Jesus Cristo, o Senhor, Rei da terra e céus. Nem perigo, nem espada, fome ou perseguição, os problemas deste mundo jamais nos destruirão. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa vitória teremos lá nos céus. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa vitória teremos lá nos céus. Nada nos separa do grande amor de Deus, revelado em Jesus Cristo, o Senhor, Rei da terra e céus. Nem perigo, nem espada, fome ou perseguição, os problemas deste mundo jamais nos destruirão. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa vitória teremos lá nos céus. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa vitória teremos lá nos céus. Olá, seja bem-vindo a este momento de culto. Hoje nós vamos lembrar o 7º domingo de Páscoa. Na última quinta-feira, dia 21, nós lembramos uma data especial dentro do calendário da igreja. Nós lembramos a ascensão de Jesus, o dia em que Jesus subiu aos céus. Durante o seu ministério, Jesus deu várias dicas a seus discípulos que um dia ele os deixaria aqui no mundo e subiria para junto do Pai. A leitura do Evangelho para este dia, Evangelho de João, capítulo 17, Jesus ora a Deus pedindo para que Deus console e dê forças para os seus discípulos neste período que ele se ausentará. Jesus sobe aos céus. Da mesma maneira que ele sobe em glória sobre uma nuvem, ele também virá novamente em glória. Assim como aqueles 2 varões disseram aos seus discípulos: este que vocês viram subir, descerá novamente, da mesma maneira que subiu. Nós começamos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos confessar a Deus em oração os nossos pecados. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, confesso a Ti que tenho pecado contra o meu próximo e a Ti também, por pensamentos, palavras e ações. Sei que não mereço de Ti mais do que a Tua ira, a Tua condenação, o Teu castigo aqui neste mundo e na eternidade. Por isso, com o coração contrito, com a mente pesada e arrependida de todos os pecados, Te confesso cada um dos pecados que tenho cometido. Sei que Tu conheces o nosso coração, a nossa mente. Nós não conseguimos esconder de Ti nada, Senhor. Por isso nós Te pedimos, tem compaixão de nós, perdoa-nos, fortalece-nos e dá-nos ânimo para seguir a nossa vida e cumprir a Tua vontade aqui neste mundo. Envia-nos o Teu Santo Espírito para nos dar a verdadeira fé em Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome dele nós Te pedimos, Senhor,
perdoa todos os nossos pecados. Amém. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a maldade. Tendo confessado todos os pecados diante de Deus, diante do próximo, eu lhe pergunto se esta é a vossa sincera confissão. Se assim é, tenho uma boa notícia para você. Os seus pecados estão perdoados, pois é promessa de Deus. Eu anuncio a cada um de vocês o perdão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor. Mas mesmo assim, tu me amas, quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim, tu me amas, quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Vamos ouvir neste momento a leitura do Salmo de número 68. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença,
e, cheios de alegria, cantam hinos. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Oh Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar. Com a tua bondade, cuidaste dos pobres. A leitura do Evangelho para este 7º domingo de Páscoa encontramos registrada em João, capítulo 17, versículos 1 a 11. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, teu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Em nome de Jesus, amém. O texto base para a nossa mensagem de sétimo domingo de Páscoa encontramos registrado em João, capítulo 17, versículos 1 a 11, onde Jesus faz uma oração em favor dos seus discípulos. Eu quero destacar o versículo 3 deste capítulo de João para a nossa mensagem. Assim está escrito: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus, quando fala estas palavras em oração a Deus, ele se encontrava com os seus discípulos na quinta-feira, antes da sexta-feira da crucificação, onde ele havia acabado de instituir a Santa Ceia. A nossa Bíblia Almeida, Revista Atualizada, traz um subtítulo para esta passagem. Diz assim: oração sacerdotal. Aqui Jesus está cumprindo com a sua função de sumo sacerdote. O sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Ele era a única pessoa que poderia entrar no Santo dos Santos, no tabernáculo e no templo, para falar com Deus e lá levar as angústias, os medos, as preocupações do povo para Deus. O sumo sacerdote também era quem oferecia os sacrifícios para a purificação, para a perdão dos pecados do povo. E Jesus, como o nosso sumo sacerdote, ele é quem oferece o sacrifício e, ao mesmo tempo, ele é o sacrifício para a nossa purificação. O sacerdote também tinha a função de ensinar ao povo de Deus a sua palavra, a sua vontade. E aqui Jesus cumpre também para nós este papel de sacerdote, onde ele nos ensina a vontade de Deus e como nós devemos viver a nossa vida a partir do perdão dos nossos pecados. O sumo sacerdote também era quem cuidava do templo. Aqui o templo físico. Jesus é o sumo sacerdote que cuida do templo, mas não o templo físico, pois este já foi destruído, não existe mais. Aqui, o templo que Jesus cuida é a sua igreja neste mundo, o seu corpo. Nós vamos ver no decorrer desta mensagem o que é a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. O sacerdote também tinha a função de purificador espiritual. Era ele quem purificava, através do sacrifício que ele oferecia, as pessoas. Cristo é quem nos purifica através do batismo. O batismo tem validade somente por causa de Cristo, por causa da promessa de dar o perdão dos pecados. Sem o perdão, sem a promessa de perdão, não haveria purificação. Seria apenas um ritual onde era jogado água na cabeça da criança ou da pessoa, seja adulta ou criança, que fosse batizada. Jesus está aqui neste capítulo registrado por João, orando pelos seus seguidores. E aí, no versículo 3, Jesus resume 2 pontos fundamentais na vida de fé do cristão. O primeiro deles é: a vida eterna é conhecer a Deus. E o segundo é: o verdadeiro conhecimento de Deus não pode ser separado de Cristo. Conhecer a Deus. Jesus está no céu. Nós vimos aí na última quinta-feira, quando nós tivemos um devocional de ascensão, que Jesus subiu aos céus e prometeu voltar da mesma forma como subiu. Ele já está lá. Ele foi preparar um lugar para nós. E ele voltará para nos buscar, para levar com ele para este lugar. Por isso nós cantamos em nossos hinários: eu avisto uma terra feliz
onde irei para sempre morar, há mansões neste lindo país que Jesus foi ao céu preparar. Como nós conhecemos a Deus? Jesus diz em João 14, quem vê ao Pai, vê a mim. Mais adiante ele ainda diz, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O verdadeiro conhecimento de Deus está em conhecer a Jesus. Quem conhece, quem vê Jesus, vê o Pai. E é por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso tudo dentro desse mesmo contexto do capítulo 14 de João. Jesus é o único meio de conhecer o Pai. Quem conhece e reconhece que Jesus é o seu Salvador e que Jesus é verdadeiro Deus e é um só com o Pai, como ele mesmo diz em João 14, este conhece a Deus. Por isso que o segundo ponto que Jesus resume aqui é conhecer o verdadeiro Deus não pode ser separado de Cristo. Para conhecer a Deus, precisamos conhecer primeiro a Cristo. E esse conhecimento de Deus é fruto da fé. Nós não podemos conhecer a Deus ou procurar a Deus por nossas próprias forças, pela nossa própria vontade. Nós estamos inclinados a nos afastar de Deus. O pecado em nossa vida faz isso, nos afasta de Deus. Somente por meio da fé em Cristo é que nos aproximamos de Deus. Mais uma vez, não vem de nós a fé. É um presente que nos é dado na nossa conversão, no batismo ou em outro momento de nossa vida, para quem não é batizado ainda. Jesus fala aqui em conhecer o Deus verdadeiro. Haviam falsos profetas já no tempo de Jesus, no tempo posterior, com os apóstolos que ensinavam outras maneiras de se chegar a Deus, ou que rechaçavam a doutrina da divindade de Cristo, negavam que Cristo é Deus. E a igreja precisou lidar lá nos primeiros séculos e também nos séculos seguintes com heresias que negavam a divindade de Jesus, combatendo esses falsos profetas. E graças a esse combate desses falsos profetas é que nós temos também os credos ecumênicos, que nós assim chamamos. Ecumênicos porque é de toda a igreja cristã, ainda que nem todos que se dizem cristãos creem nesses credos. E nós temos 3 credos, o atanasiano, o apostólico e o niceno. Nós usamos mais o apostólico em nossos cultos, de vez em quando o niceno, o atanasiano nós usamos muito pouco. Mas eu vou resumir uma parte aqui do que fala esse credo atanasiano. Há uma parte que diz que o Pai é uma pessoa, o Cristo, o Filho, é outra pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. São 3 pessoas, um só Deus. E aí mais adiante diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são 3 deuses, mas um só. O Pai é poderoso, o Filho é poderoso, o Espírito Santo é poderoso, mas não são 3 deuses poderosos, mas um só Deus todo-poderoso. O Pai é misericordioso, o Filho é misericordioso, o Espírito Santo é misericordioso, mas não são 3 deuses misericordiosos, e sim um só Deus misericordioso. É difícil compreender a doutrina da Trindade por nossa própria razão. Nós cremos e confessamos por fé. Quando estivermos lá com Cristo, nos será revelado tudo aquilo que nós não sabemos ou não compreendemos por nossa própria razão. Cada pessoa da Trindade tem a sua função. Como Jesus diz aqui, o Pai enviou o Filho.
O Filho existe desde a eternidade com o Pai, e o Pai envia o Filho, e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva à fé no Filho, que nos leva ao Pai. Então Deus é o Criador do mundo. Nós resumimos isso lá no Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus é o Redentor, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E aí resume toda o ministério de Jesus, desde a sua morte e ressurreição. E o Espírito Santo é o Consolador, é o que reúne a igreja cristã. Deus Pai e Deus Filho enviam o Espírito Santo para consolar, para fortalecer-nos na fé em Cristo, para chegarmos, através de Cristo, ao Pai. Talvez fique um pouco confuso, mas resumidamente esta é a doutrina da Trindade. E aqui, nesse capítulo 17 de João, Jesus está rogando pelos seus discípulos, pelos que creem e confiam que Deus o enviou. Aqui Jesus está cumprindo a sua função sacerdotal. Jesus é profeta, Jesus é rei, Jesus é sacerdote. E ele diz, não pelo mundo, mas por aqueles a quem o Pai lhe concedeu. Não pelo mundo no sentido, não pelo mundo que está em pecado. Ele está rogando por aqueles que foram purificados. Não que ele não ama o mundo. João 3,16 deixa claro isso, que Deus ama o mundo. Mas aqui Jesus está rogando especificamente por aqueles que creem nele. Aqueles a quem o Pai lhe concedeu. E Jesus diz, guarda-os. Jesus está se despedindo deles. Então ele diz, guarda-os. Jesus sairá do mundo, diz ele, eu sairei do mundo. Eu não estarei mais no mundo, mas eles continuarão no mundo. E aí Jesus roga para que Deus envie o Espírito Santo para que eles se mantenham como para que eles se mantenham em união, assim como ele, Jesus, e o Pai e o Espírito Santo são um. Cristo pede pela unidade dos cristãos. E nos nossos dias, é possível a unidade dos cristãos? É possível a unidade da igreja, o corpo de Cristo? A igreja, como denominação, muito tempo antes da reforma, já era dividida. Lá pelo ano 1054, houve um grande cisma entre a igreja católica ocidental e oriental. No ocidente ficou a igreja católica apostólica romana, com o seu Papa em Roma, e a igreja oriental com o seu Papa em Constantinopla. A igreja já era dividida, isso como denominação. E depois, no tempo da Reforma, Lutero, quando é expulso ainda da igreja católica, e aí também surge um grupo que posteriormente, de forma pejorativa, é chamada de luteranos, né? Lutero nunca quis que se chamassem assim, luteranos, pois a doutrina não é dele, a doutrina é de Cristo. E a partir de então ainda surgem outros reformadores, na qual surgem também outras denominações. E hoje existem por volta de 30 mil denominações cristãs no mundo. É possível a união entre todas essas denominações? Nós precisamos ver o que significa união aqui, ou comunhão. Comunhão é uma comum união, união de algo comum. A unidade só existe quando há algo em comum. Por isso nós muitas vezes temos dificuldade de estar em comunhão com outras denominações que se dizem cristãs, pois muitas vezes não ensinam o mesmo que nós ensinamos em nossas doutrinas. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12 que a igreja é o único corpo de Cristo, o qual é formado por diferentes membros. O que ele quer dizer aqui por membros?
Seriam todas as denominações distintas que existem? Ou seria cada pessoa? E aí ele mesmo dá a resposta em 1 Coríntios 12, versículo 5. Vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Quando falamos que nós somos o corpo de Cristo, quer dizer cada pessoa individualmente, pois a fé é individual, ninguém pode crer pelo outro, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja cristã no mundo. Não nenhuma denominação específica, mas a comunhão de todos os que creem que Jesus é Filho de Deus, que é verdadeiro Deus e que é o Salvador do mundo. Essa é o algo em comum. Todos os que creem nisso estão em união. Então, por isso, nesse sentido, é possível haver união na Igreja de Cristo. Não no sentido de que denominação X e denominação Y estarão juntas praticando os seus cultos, missas, etc. Aí nós podemos nos perguntar o que tem dividido o corpo de Cristo, a igreja cristã, as pessoas. São muitos os motivos e um deles podemos dizer que é o desânimo. As pessoas elas vão para a igreja somente para receber de Deus, receber a palavra, os sacramentos e para casa. Não querem estar em comunhão com as outras pessoas, ter relacionamentos de amizade próximos. Né? Desânimo. O que pode levar muitas vezes ao afastamento da congregação. Outro motivo que causa divisão entre os cristãos são as mágoas. A nossa natureza pecaminosa faz com que nós magoemos o nosso irmão que está na mesma igreja que nós. E aí surgem conflitos dentro da própria congregação, e aí as pessoas se magoam, não se perdoam e acabam também se afastando. E aí vem o orgulho, que é não reconhecer as próprias necessidades e a necessidade do próximo. Eu estou certo, ele não está certo. Por que ele está aqui na igreja? Eu não tenho comunhão com ele porque ele não pensa como eu ou nós temos um conflito. Esse é o orgulho. E aí também temos o egoísmo, que é buscar o seu próprio interesse. Querer pensar só em si mesmo e não pensar no próximo. Todos esses motivos de divisão do corpo de Cristo pode levar somente a um lugar: ao afastamento, ao abandono de uma congregação. E a partir do afastamento de uma congregação, de uma comunhão, a descrença. Afastar-se da comunidade por algum motivo que foi mencionado, o abandono, a comunhão no templo, resultando assim na perda da fé. Muitos dizem, eu sou a igreja, então eu posso cultuar em casa, leio a Bíblia, faço um devocional, não preciso ir à igreja. Será que é assim? O escritor de Hebreus fala para não deixarmos de congregar, como é costume de alguns. A função dos cristãos na igreja é consolar-se um ao outro, é estar em comunhão. O corpo precisa estar em comunhão. O braço não pode funcionar separado da mão, assim como a mão não funciona separada do braço. O braço não funciona separado do tronco e todo o corpo não funciona separado da cabeça. E na igreja cristã, Cristo é a cabeça. Então nós não podemos nos separar, nos afastar de Jesus. Esses motivos para a divisão são carnais, são resultados do pecado.
A verdadeira unidade dos cristãos se dá por meio do Espírito Santo. E a prática da comunhão também se dá através do Espírito Santo. A falta de unidade como congregação reflete a nossa falta de unidade com Cristo. Se não estamos unidos a Cristo, nós também não estaremos unidos como comunidade. Pensar uma vez perdoado, nós não precisamos mais se arrepender, não precisamos mais da igreja, não é verdade. Nós precisamos nos arrepender diariamente, reconhecer que somos falhos, reconhecer que necessitamos de Deus na nossa vida e do nosso próximo também perto de nós. Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-o. Nem se for 1, 2, até 7 vezes. E aí Jesus ainda estende isso para 70 vezes 7. Não literal 70 vezes 7, mas como um significado de infinitude. Perdoar infinitamente. Seja lá quantas vezes o nosso próximo pecar contra nós, devemos perdoar infinitamente. E assim nós também devemos pedir perdão infinitamente a Deus e ao nosso próximo. É importante reconhecer que nós também somos pecadores, não só o próximo. Não é pensar, não, eu não peco. Ele sim, ele tem muitos pecados, ele deve pedir perdão, eu não. Isso está errado. Isso é egoísmo e orgulho de nossa parte, não reconhecer os nossos erros. Paulo diz, convém que ele cresça, eu diminua. Muita gente quer tomar o centro da vida na comunidade, mas o centro é Cristo. Convém que ele cresça na minha vida e o meu egoísmo, o meu orgulho diminua. Convém que Cristo cresça. Cristo é o centro. Reconhecer que somos falhos gera a contrição, o arrependimento em nosso coração. E Cristo é quem nos purifica. Ele é o nosso sumo sacerdote, quem purifica o nosso corpo, nossa alma, dos nossos pecados. Ele limpa todos aqueles motivos carnais que geram a divisão do corpo de Cristo, que causam a desunião da igreja. Cristo quer a unidade dos cristãos, ele quer que os cristãos vivam em comunhão. E ele nos convida a buscarmos a comunhão com o Espírito Santo, que nos reveste com poder para vivermos uma vida agradável conforme os mandamentos de Deus. Assim, em nós o mundo verá a glória de Deus refletida e crerá que Deus enviou a Cristo para ser o Salvador. A unidade da igreja como corpo de Cristo consiste na união de todos aqueles que creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, que foi enviado pelo Pai. Conhecer a Deus é conhecer, reconhecer a nossa necessidade de um Salvador. E esse Salvador é Cristo, quem veio ao mundo, morreu, ressuscitou, demonstrou a sua vitória sobre a morte, que também é nossa vitória sobre a morte. Subiu aos céus para preparar um lugar para nós e virá pela segunda vez para nos buscar. Enquanto aqui estamos neste mundo, Deus quer que fiquemos unidos e nós nos unimos ao redor da palavra, ao redor do sacramento da Santa Ceia, onde fortalecemos a nossa fé. São presentes que Deus dá em nossa vida para o nosso bem, para a nossa vida neste mundo e para a vida na eternidade. Que essa seja sempre a nossa vontade em nossa vida, viver em comunhão com Cristo e com o próximo. Amém.
Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, amor nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão por vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Vamos pedir por todas aquelas pessoas que sofrem no corpo e na alma, que sofrem por essa nova epidemia do coronavírus que está nos afligindo nesse momento, que está impedindo também que nós estejamos em comunhão na igreja. Mas nós seguimos sempre em comunhão por meio da palavra de Deus. Mesmo que distantes, estamos próximos, pois Cristo está com cada um de nós. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, Tu conheces nosso coração, nossa mente, sabe os nossos desejos, mesmo antes de nós falarmos eles a Ti. Te pedimos, Senhor, que consoles os corações aflitos, os corações doentes, os corações em luto, para que possam passar por este momento de enfermidade e luto com a certeza da Tua companhia e do Teu Santo Espírito que nos consola e nos fortalece para vivermos uma vida agradável a Ti aqui neste mundo. Nós Te pedimos, Senhor, por todas as pessoas do mundo que estão sendo afligidas por este coronavírus que está impedindo que nós nos reunamos como igreja, mas não está impedindo de ouvirmos e refletirmos na Tua Santa Palavra, a qual nos faz estar em união contigo, com Cristo e o Espírito Santo. Nós pedimos pelas nossas autoridades do nosso município, do nosso estado, do nosso país, para que trabalhem com sabedoria os recursos adquiridos para a disseminação desse vírus, para que todos nós possamos sair com saúde deste período e que o mais breve possível possamos nos reunir novamente na Tua casa como irmãos na fé. Nós Te pedimos também, Senhor, por aqueles trabalhadores na área da saúde que estão colocando em risco a sua vida para cuidar da vida de outras pessoas. Dê-lhes força, segurança e saúde para que possam exercer o seu trabalho da melhor maneira possível, para que mais pessoas possam ser curadas e possam voltar para o seio de sua família. Tudo isso nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, o qual nos une por meio da fé como irmãos. Amém. Terminado este momento de culto, lembrando sempre que
Como irmãos na fé, nós estamos unidos por meio da palavra de Deus. E é esta palavra que nos fortalece nessa fé em Cristo Jesus. Recebe a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, agora e sempre. Amém. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me.
és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente